o seguinte, nós já sabemos que a função secante ela é diferenciável. E a sua derivada, agora eu vou tirar por aqui. Desculpe, a secante é diferenciável, a tangente é diferenciável, eu já tenho essas derivadas, eu vou ter que tirar a derivada da cotangente. Quem é a cotangente? É a tangente de π sobre 2 menos x. Então daqui sai a derivada da cotangente bem facinho. Eu sei que a cotangente é diferenciável, a cotangente é diferenciável e quem é a derivada da cotangente em x? Aí eu não vou para, eu vou por aqui. Quem é a cotangente de x na tangente π sobre 2 menos x? Então eu vou usar a regra da cadeia. Quem é a derivada da tangente? Isso aqui é a composição. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então isso aqui fica o quê? O quadrado, a secante ao quadrado, aonde? Aplicada em π sobre 2 menos x, que é a derivada da cotangente. Ó, eu estou derivando olhando para cá, ó. Cotangente é a tangente π sobre 2 menos x. Então quem é a derivada disso? Quem é? É a derivada da tangente aplicada nessa função, que dá a secante ao quadrado da função, vezes a derivada de π sobre 2 menos x, que é quanto? Menos 1. Tá certo? Mas quem é a secante ao quadrado de π sobre 2 menos x? É a cossecante ao quadrado de π sobre 2 menos x. Aqui, ó. Tá certo? Quem é a secante de π sobre 2 menos x? É a cossecante de x. Então fica bem facinho. Então isso aqui fica menos a cossecante ao quadrado de x. Tá certo? Qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. Eu acho que eu falei errado, né? A secante de π sobre 2 menos x, quem é? É a cossecante de x. Entendido? Veja que aqui é o quadrado da secante de π sobre 2 menos x. Isso é quem? É o quadrado da cossecante de x. Aqui é a forma. Porque qual é a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x? Qual é a derivada? Qual é a derivada? Qual é a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x? Menos 1. É a derivada π sobre... É a função afim. Qual é a derivada da função afim? É o a. O a aqui é menos 1. Tá? A outra. Então, olha aqui. A derivada da cotangente, mais uma fórmula, vou destacar aqui. Quem é a derivada da cotangente em x? Quem é? É menos o quadrado da cossecante em x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da cotangente. Então você tem essa forma. Olha, a cossecante também é diferenciável, porque é o inverso multiplicativo de quem? Do seno. E agora quem é a derivada da cossecante em x? Aí eu vou olhar para cá, ó. Olha para cá, ó. Quem é a cossecante em x? Quem é? É a secante de sobre 2 menos x. Então eu vou olhar para cá e vou derivar. Deriva isso aqui, regra da cadeia. Derivada da secante aplicada em π sobre 2 menos x. Quem é a derivada da secante? Quem é? Já foi feita. É a tangente de π sobre 2 menos x. Vezes o quê? A secante de π sobre 2 menos x, vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que dá quanto? Menos 1. Então, quanto é que fica isso? Quem é a tangente de π sobre 2 menos x? Ó, cotangente de x. Quem é a secante de π sobre 2 menos x? Cossecante de x. E o menos 1 aqui, fica menos.
Isso, qualquer que seja o x, aonde? No domínio da cossecante. Então você tem a outra fórmula, que é a fórmula da derivada de quem? Da derivada da cossecante. E aí, professor, vai ter lista hoje? Tem sim. E eu estou com a segunda chamada aí para entregar, viu? A segunda chamada de vocês. Então, quem é a derivada da cossecante em x? Quem é? É menos a cotangente em x, vezes o quê? A cossecante em x. Qualquer que seja x no domínio da cossecante. Então, está aqui mais uma forma de derivada. Então, nós temos 6 formas. Derivada do seno, quem é? Cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos a cossecante ao quadrado. Derivada da secante, secante vezes a tangente, ou tangente vezes a secante. E derivada da cossecante, menos a cotangente vezes a cossecante. Certo? Grave essas fórmulas para usar. Então, estabelecidas essas fórmulas, vamos derivar mais funções. Vamos lá. Para f de x igual a secante a terceira, tá bom? Da raiz cúbica de x mais x2 a quarta. Quem é a derivada disso? Quem é? Lá. Quem é a derivada dessa função? Que? Bem, aí a leitura correta antes. Isso aqui é o cubo da secante da quarta potência dessa função. Então começa pela derivada do cubo na secante, que é que? 3 vezes quadrado da secante. Quadrado da secante na raiz cúbica de x mais x2 a quarta. Vezes o quê? A derivada da secante, aplicada na quarta potência. Ou seja, que é a derivada da secante? É a secante da quarta potência, vezes o quê? A tangente de quem? Da quarta potência. Isso aqui é a derivada da secante aplicada aonde? Na quarta potência. Vezes quem? A derivada da quarta potência. Polinômio não, isso aqui não é um polinômio. Então é 4 vezes o quê? Raiz cúbica de x mais x2 a terceira. Vezes a derivada da função que está dentro. Qual é a derivada da raiz cúbica de x? Qual é? 1 sobre 3. Raiz cúbica de x2 mais 2x. Regra da cadeia. Tá? Então, a primeira linha, o que aparece nela? Aparece a derivada do cubo aplicada na secante. Vezes o quê? A derivada da secante aplicada na quarta potência. Vezes a derivada da quarta potência aplicada na função. Vezes a derivada da função. Na função, quer dizer, a última função da composição. Qual é a função mais externa aqui? Qual é? Quarta potência. Depois dela vem o quê? Secante. Depois, desculpe, quarta potência não, perdão. A função mais externa é o cubo. Depois, a secante. Depois, a quarta potência. Depois, a função.
corrigido isso, tá? Tá bom? Então, veja, aqui ó, para g de x igual a, vamos lá, seno cotangente a terceira de x2 menos 2x dividido pela, tá? Dividido pela cossecante de x3 menos x2 à quarta. Bora lá. Quem é a derivada da g? Quem é? Quem é a derivada da g em x? Aí eu vou usar a notação que eu acho mais conveniente. Eu vou colocar entre parênteses o que aparece no numerador da derivada. O que aparece no numerador da derivada, que é sendo quociente, é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então vamos lá. Derivada do numerador, qual é? O que é o numerador? É o cubo da cotangente polinômio. Então como é que fica essa derivada? 3 vezes o quê? Cotangente ao quadrado de quê? Do polinômio. Vezes quem, gente? Derivada de quem? Da cotangente. Tá certo? Qual é a derivada da cotangente? Menos a cossecante ao quadrado. Então, eu, como tem um menos, eu tenho que colocar o parênteses. Menos a cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado de quem? x2 menos 2x. Fecha um parênteses, fecha outro parênteses. Tá? Vezes o quê? A derivada do polinômio, que é quanto? Aí eu tenho que colocar um parênteses, porque a derivada do polinômio é uma diferença. Eu vou multiplicar por essa diferença. Então eu vou colocar um parênteses, ressaltando a diferença. Olha o que eu tenho aqui. A derivada do numerador. Quem é o numerador? É o cubo da... É o cubo da cotangente. Então fica 3 vezes o quadrado da cotangente vezes a derivada da cotangente. Quem? Menos o quadrado da cossecante vezes a derivada do polinômio. Isso é a derivada do numerador. Eu preciso pegar isso e multiplicar por quem? Pelo... Não. Multiplicar por quem? Pelo denominador. Pelo denominador. Quem é o denominador? Quem é? Vou continuar aqui, ó. A cossecante de quem? Da quarta potência do polinômio. De x3 menos x à quarta. Tá contando o tempo aí? Tá. Isso é a derivada do numerador vezes o denominador. Agora o que vem? Menos o quê? O numerador, que é cotangente, que é o cubo da cotangente de quem? x2 menos 2x. 2x. Vezes o quê? Da derivada do denominador. Agora olha o que é o denominador. A cossecante da quarta potência do polinômio. A função mais externa aqui é a cossecante. Derivada da cossecante? Menos a cotangente vezes a cossecante. Aí eu tenho que colocar entre o quê? Parênteses. Colocar aqui. Menos o quê? A cotangente de quem? De x3 menos x à quarta. Vezes o quê? A cossecante de x3 menos x à quarta.
Isso é a derivada da cossecante da quarta potência. Vezes o quê? A derivada da quarta potência, que é quanto? 4 vezes o quê? x3 menos x ao cubo, vezes a derivada de x3 menos x ao cubo, que é quanto? 3x ao quadrado menos 1. Agora vamos recapitular. O que é que eu tenho aqui? Menos o numerador, olha o numerador, tá aqui. Aqui ele, numerador, vezes o quê? A derivada do denominador. Olho para o denominador, o que tem o erro? O cossecante da quarta potência do polinômio. Então fica a derivada da cossecante, que é menos a cotangente vezes a cossecante, tudo aplicado na quarta potência do polinômio, vezes a derivada da quarta potência do polinômio, que é quanto? 4 vezes o cubo do polinômio, vezes a derivada do polinômio. O que é que eu preciso fazer agora? Mas para dividir eu tenho que fazer o quê? Fechar esse parênteses aqui que eu abri, ó. Esse parênteses aqui, ele fecha onde? Aqui. E eu tenho que pegar tudo isso e dividir por quem? Pelo denominador ao quadrado, que eu escrevo como? Cossecante ao quadrado de quem? Cubo menos x a 4. Entendido? Entendido aí? Vem essa forma. Aonde? No meio. Na derivação da menos cossecante vezes cotangente. Dá no meio, né? Ah, sim. Ei. Tem um errinho aqui. Vamos consertar. Errinho simples. Alguém é capaz de descobrir o meu erro? Eu passei direto e ninguém percebeu. Eu errei, vocês erraram. Ó, derivada da cossecante é o quê? Isso aqui é o numerador, vezes o quê? A derivada, aprendam com os erros, viu? Numerador, vezes a derivada do denominador. A derivada da cossecante é o quê? Menos a cotangente vezes a cossecante. Aí por que eu abri esse parênteses? Porque tinha um menos. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que fechar. Esse parênteses aqui, ele precisa ser fechado aqui. Porque ele vai conter o quê? A derivada da cossecante. Entendem? Entenderam que estava faltando esse parênteses? Agora eu corrigi. Aprenda com os erros, mesmo que sejam os meus. Vezes o quê? A derivada da quarta potência, cubo, vezes a derivada do polinômio. Espero que vocês tenham entendido a necessidade desse parênteses, que tem menos aqui. Certo? Posso prosseguir? Posso? Então, com isso aí, eu concluo a diferenciabilidade das funções, o quê? Trigonométricas. E não esqueçam dessas identidades aqui, ó. Cotangente de x é tangente π sobre 2 menos x, cossecante de x é secante π sobre 2 menos x, essas daqui também, as outras identidades trigonométricas. E não esqueçam desse detalhe aqui, ó, fundamental, tá? Dá para reduzir essa derivação toda? O que é que você quer reduzir? Que você quer simplificar, é? Você pode tentar. Agora, quando eu vou ser bem sincero, quando aparecer uma derivada na prova, o meu interesse é descobrir se você está sabendo usar as fórmulas. Não é se você sabe fazer conta. Conta é importante, mas o interesse principal é saber se você sabe usar as fórmulas de derivação. Então, derive e pare. E faça tudo numa linha só, mentalmente. E se você for tentar simplificar, quem for corrigir vai atrás. Sabe o que é ir atrás? É ver se você fez a conta certa. E não existe meia derivada.
É binário. Ou a derivada está certa ou está errada. Esquecer um parênteses como aqui, ó. Caixão e vela preta. Tá certo? Na sua prova. É assim mesmo.